Olá você! Começa agora mais um Frente a Frente e a nossa entrevistada hoje é a farmacêutica Sabrina Neves, ela que é professora do curso de farmácia da UFAL, membro do grupo de trabalho de ensino e pesquisa do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Ela fala sobre os perigos da automedicação em crianças. Há uma pesquisa que indica que mais de 80% dos pais e ou responsáveis prescreve, na verdade, automedicação para crianças. E aí eu pergunto à professora Sabrina Neves, qual é a pior consequência que se pode ter quando se faz, os pais, notadamente, na sua maioria, fazem a automedicação de seus filhos quando crianças. E obrigada por estar aqui conosco. Bom dia, obrigada pelo espaço, né? Sempre importante informar a população. Primeiro, antes de responder a tua pergunta, eu gostaria de esclarecer o que é automedicação e quando essa automedicação faz mal e quando ela é necessária. A automedicação, ela é o ato da pessoa, do indivíduo, procurar por conta própria um medicamento, um tratamento para aliviar um sintoma que ele está se incomodando. No caso das crianças, como elas não têm autonomia, os pais eles são responsáveis por essa automedicação. No entanto, a gente sabe que nem sempre o serviço de saúde vai conseguir atender a tudo. Logo, a Organização Mundial de Saúde, ela fala de automedicação responsável e de automedicação que não é adequada. Qual é a automedicação responsável, professora? É aquela do autocuidado. É quando, orientado pelo pediatra, orientado por outro profissional de saúde, o paciente, ou o pai ou a mãe, consegue administrar um medicamento para um sintoma temporário. Por exemplo, a criança vai para o médico e ele prescreve a vacina. E ele diz, se tiver febre, utilize tal medicamento. E aí ele dá a dose e ele orienta. Acaba que o pai ou a mãe vai cumprir isso mesmo sem uma receita. Né? Então, ele está orientado, ou quando ele vai no balcão da farmácia e tem um farmacêutico que possa orientá-lo, porque nem sempre é possível ir para o médico todas as vezes. No entanto, como as crianças, elas têm um organismo que não está, principalmente bebês e crianças abaixo de 2 anos, como a criança ela tem um organismo que ele ainda não está maduro o suficiente, os riscos da automedicação nessa criança são muito grandes. Por quê? Porque ela tem um grande problema em relação à dose. Um erro de dose pode ser tóxico para uma criança muito pequena. Então, por isso que eu falo, não pode, então, nunca dar um medicamento para uma febre? Pode. Teu pediatra te orientou a dose certa se tiver uma febre, por exemplo. A questão é, se você erra, se você nunca teve orientação, vai lá e dá um medicamento para uma criança pequenininha e erra 10 gotas, 2 gotas, 3 gotas, isso para o organismo da criança pode ser demais. Pois bem, nesse contexto da automedicação, pode-se observar que nesse período de pandemia tem aumentado, professora? Sim. De forma geral, a automedicação tem aumentado. No começo da pandemia, os analgésicos e antitérmicos, eles tiveram uma venda recorde no Brasil, tá? Todo mundo fez estoque, e no caso aqui de Alagoas, como a gente tem a cultura, que é muito boa, da própolis vermelha, ela também acabou das farmácias. A própolis. A própolis vermelha, porque aqui é característica de Alagoas e a gente utiliza para aumentar a imunidade. Então, própolis vermelha deu uma acabada, né, no início da pandemia, mas principalmente os analgésicos e antitérmicos, as pessoas fizeram estoque em casa. E a cada nova notícia que saía, hidroxicloroquina, ivermectina, antes da Anvisa colocar as receitas, esses medicamentos eles acabaram acabando nas farmácias.
E porque as pessoas começaram a fazer estoque com medo da falta do medicamento. Então, houve um aumento enorme de automedicação, da compra desses medicamentos e da automedicação, inclusive dos medicamentos pediátricos. Nessa pesquisa, professora, o que é que os pais, os responsáveis pelas crianças, alegam para adotar essa prática da automedicação? Bom, a primeira coisa, o primeiro grande motivo é acesso ao serviço de saúde, tá? A gente vive numa população, em Alagoas especificamente, falando de Alagoas, que 90% da população é SUS dependente, ou seja, cerca de 10% apenas tem plano de saúde, as outras dependem única e exclusivamente do SUS. E a gente sabe que em Maceió, a taxa de cobertura da atenção básica, que é a saúde da família, ela não é alta. Então, pessoas que moram em áreas descobertas, que a cobertura daqui é menos de 30%. Então, vamos dizer que 70% da população que depende do SUS mora numa área que não tem saúde da família. E essa população vai procurar atendimento onde? Na urgência e emergência, na UPA. Na UPA ou numa unidade de demanda espontânea, numa policlínica. Muitas vezes, o sintoma que a criança está, o pai e a mãe julgam que não é tão grave para que ele vá para a UPA. Né? Agora mesmo, nesse período de pandemia, inclusive, não é nem recomendado, porque você vai ficar numa sala de espera, com contatos com outros pacientes. Então, um dos grandes problemas é a dificuldade de acesso dessas pessoas ao serviço de saúde. Não se concebe, né, professora, não se consegue uma cidade... com a rapidez necessária, porque imagina, você tem lá um bebê, quem é mãe ou pai sabe que quando a gente tem uma criança bem pequena, que ela começa a ter sintomas de doença, a gente fica com medo, né? Aflita, né? A mãe fica aflita. Fica aflita. Então, aquela criança está com uma febre alta e persistente. Ela sabe que se ela for numa emergência, ela vai passar horas com aquela criança ali. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar dar um antitérmico. Então, essa é uma questão de acesso. As pessoas, elas têm dificuldade de acesso. Uma outra questão é a questão cultural. Como as pessoas no senso comum, elas não sabem os malefícios que o medicamento pode fazer, elas só olham o benefício, elas têm menos medo do risco daquele medicamento. Por quê? Porque as reações graves e fatais, elas acontecem, mas ela acontece numa proporção pequena. Então, as pessoas não ficaram sabendo ou não vêm a saber de tantos casos de intoxicação por medicamento que os faça ficar com medo. Então, é cultural do brasileiro procurar esse tratamento. Uma outra coisa é também. É cultural também que essa automedicação, muitas vezes, na maioria das vezes, ela é orientada pela família, por amigos, né, por balconistas de farmácia que não são farmacêuticos habilitados para essa orientação. Isso. A gente costuma dizer que uma receita médica, ela não é só uma receita médica, ela ensina o paciente. Porque, veja bem, acho que as pessoas que estão escutando agora, elas podem lembrar, puxar pela memória. Lembra, uma pessoa da sua família teve uma doença mais comum, o médico passou um medicamento, um anti-inflamatório, uma dor nas costas e um anti-inflamatório. Esse anti-inflamatório funcionou, a pessoa às vezes guarda a tampinha da caixa ou a receita. E aí, quando ela adoece novamente, um parente, um amigo adoece, ela recomenda aquele mesmo medicamento. É uma prática natural que ocorre. A receita médica, ela educa. Porque as pessoas... eu estou usando educa no sentido de que informa, né? Ela informa. Então, ela vai aprender o nome do medicamento e ela vai utilizar novamente. A grande questão é que, a depender do contexto, o sintoma é parecido, mas a doença é diferente. Porque tem a origem do sintoma já é outra coisa que não tem nada a ver com aquela prescrição feita pelo médico, né? Isso, constatada o que a criança sente.
Isso, e além disso, a crianças têm uma questão muito séria com dose. Você pode perceber que medicamento de criança é gotas ou é líquido. Por quê? Porque os medicamentos para adultos geralmente são comprimidos, são dose padrão. Então, se você tomar 2 ou 3, ninguém vai tomar 2 ou 3 comprimidos se não quer, se não está em desespero ou não quer fazer uma outra coisa. Mas com uma criança é muito mais fácil eu errar a quantidade de ml, eu errar a quantidade de gotas. Então, acho que a principal questão com a criança é atenção à dose e atenção às reações adversas mais simples. Eu posso contar o caso que aconteceu. Um exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos que é alérgica a paracetamol. Eu sou farmacêutica, formada, trabalho com vigilância de medicamentos, sou professora, e essa criança, ela com 2 anos, ela utiliza muito pouco medicamento, mas com 2 anos ela teve uma doença e precisou utilizar paracetamol. E ela teve uma erupção cutânea, que qualquer pessoa que não entende associaria à alergia. Eu identifiquei que o paracetamol dá uma erupção cutânea na fralda, nas extremidades, que é manchas vermelhas que coçam, que podem virar ferida. E aí ela teve essa erupção cutânea, eu identifiquei, investigamos, fui para a pediatra e era reação adversa ao paracetamol, que é um antitérmico. E aí suspendi, ela não pode tomar paracetamol. E qual é o risco? Mas é só uma erupção cutânea. Não, se a gente continua expondo aquela criança, aquele medicamento, ela vai poder ter o que é pior, que é problema respiratório, que é fechar a glote. Então, a gente não pode insistir, por exemplo, num medicamento que está com dose. E aí, você observa que há uma intolerância da criança, né? Isso, é uma alergia mesmo. Só que as pessoas, elas não associam o medicamento, por exemplo, a uma erupção cutânea. No caso da minha filha que teve, que é as manchinhas vermelhas coçando. Então, com criança, a gente tem que, se precisar, se está com uma febre muito alta, é óbvio que eu não vou dizer à mãe, espere 5 horas para ministrar um medicamento. É óbvio. Mas você tem que saber a dose, você tem que ministrar o medicamento e ficar de olho na criança, porque a alergia pode aparecer a qualquer momento e o erro de dose é uma coisa muito séria no organismo que ainda está em desenvolvimento. Então, a dose tóxica na criança é muito mais fácil de ser alcançada do que a dose tóxica no adulto. Perfeito. Professora Sabrina Neves, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora de farmácia do curso de farmácia da UFAL, Sabrina Neves. Ela é farmacêutica e pesquisadora e nos fala sobre o perigo da automedicação em crianças. Professora Sabrina, grande parte desses medicamentos que são utilizados na automedicação, eles são classificados como medicamentos isentos de prescrição médica.
Por Isso. que medicamentos isentos de prescrição médica na farmácia, facilitando, não é, o acesso das pessoas que têm o hábito de se automedicar e, consequentemente, o faz com suas crianças? Bom, como eu falei no começo, há necessidade que a população ela tenha o autocuidado. A Organização Mundial de Saúde fala disso. Sistema de saúde nenhum no mundo, por melhor que seja, vai conseguir atender 100% de todas as doenças, principalmente o que a gente conhece como problema de saúde menor ou problema de saúde autolimitado, que são aqueles que duram até 100 dias com sinais e sintomas leves. Um exemplo, um resfriado simples. Tá? Então, a maioria das doenças que acontecem na população, elas são de fácil manejo. E há uma categoria de medicamentos que tem um menor risco de intoxicação, tem uso comprovado, e que eles servem para tratar sintomas, eles não servem para curar a doença, eles servem para tratar os sintomas, que são alguns analgésicos, alguns antitérmicos, algumas pomadas anti-inflamatórias, alguns medicamentos para bochecho, alguns antiácidos, que são para aqueles problemas de saúde menores ou autolimitados, e que já têm eficácia comprovada e têm menor risco. É isso que a Organização Mundial de Saúde entende como autocuidado. O que acontece? No Brasil, esses medicamentos, eles são isentos de prescrição e são de venda livre. Em outros países, eles não são de venda livre, eles são de indicação do farmacêutico. Então, eles saem da farmácia, eles têm uma tarja azul, só quando o farmacêutico diz que pode sair. Então, passa pelo menos pelo farmacêutico. Aqui não, eles são totalmente livres. Se você identificar, observar, eles estão no autosserviço, eles estão muitas vezes do lado de fora do balcão. No acesso direto ao consumidor. E aí, o que acontece? Às vezes a gente tem uma população que não está tão educada a fazer o uso desse medicamento, e aí esse é um problema. Mas esse é um problema, acho que histórico e cultural do Brasil. Muito já se brigou para que esse medicamento ele ficasse para dentro do balcão e fosse por orientação do farmacêutico. Mas a nossa legislação de medicamentos é uma legislação antiga, que regula o mercado, ela é de 73. Pressionada pela indústria farmacêutica também, né? Essa regulamentação. Então, a gente não tem a legislação básica de 73, que regula o mercado, os tipos de medicamentos, e a gente tem normas mais novas que falam das boas práticas de venda, de dispensação em farmácia. Mas ainda não se conseguiu emplacar uma legislação mais dura nesse sentido, né, no Brasil. Pois bem, nesse grupo de pesquisa que a senhora participa, qual é a indicação para situações como essa? O que pensam os farmacêuticos sobre esse acesso, não é? Como é dado às pessoas nas farmácias, de pegar na prateleira e levar para casa, desconsidera até a presença do farmacêutico. Eu já observo isso muito comumente, quando você entra numa farmácia e há um farmacêutico que é a referência que a gente tem para ter a segurança de levar um medicamento e saber como prescrever, já que ele está ali colocado no acesso, mas as pessoas, em geral, não procuram essa informação. É um outro aspecto cultural brasileiro. Tá? O farmacêutico, ele, do final da década de 90 para cá, é que ele retorna à farmácia no Brasil. Na década de 70 e 80, a farmácia, ela não tinha obrigatoriamente, ela tinha por lei um farmacêutico, mas era um território que ele não estava presente. E aí, do final da década de 80 para cá, com os escândalos bem antigo, quem é mais antigo vai lembrar, a gente teve uma série de escândalos no Brasil de falsificação de medicamentos.
para câncer, pílula de farinha para anticoncepcional, a gente teve uma série de escândalos. E a partir de lá, a legislação ficou mais dura e exigiu o farmacêutico em todo o horário de funcionamento. Daí as farmácias começaram a contratar, e esse farmacêutico que não estava na farmácia, ele estava na produção, ele estava no hospital, ele retorna à farmácia. E ele é o profissional habilitado a dar essa orientação para o uso de medicamento de venda livre. A gente consegue calcular a dose, informar o pai ou a mãe, por exemplo, quantos dias aquela febre ele pode estar tratando em casa e a partir de quanto tempo aquela febre ele tem que ir procurar o profissional de saúde, por exemplo, ou um médico. Em quanto tempo é normal uma dor de estômago, uma queimação? Que tipo de dor de cabeça é? Se é uma cefaleia tensional, se é uma enxaqueca, se é um outro tipo de cefaleia, o farmacêutico ele é habilitado para reconhecer esses problemas de saúde menores, saber se ele pode tratar o sintoma ou se é uma coisa mais grave e precisa procurar um médico. Acontece que 20 anos, que é mais ou menos 30 anos, né? 20 anos desse farmacêutico retornando, como foi muito tempo longe, vendendo de todo jeito o medicamento, a gente ainda não tem isso consolidado como uma cultura popular de procurar o farmacêutico, né? Mas a cada dia isso vai ganhando mais espaço. Eu acho que tanto o profissional ele tem que mostrar mais a cara, ele tem que estar mais no balcão, o interessante, o interessante seria que o consumidor, ao chegar à farmácia, perguntar de imediato, já que ele não tem uma prescrição médica, procurar sobre a existência de um farmacêutico no estabelecimento. Essa sim seria uma postura, né, uma atitude correta. A partir de então, relata o que sente e aí a prescrição médica, a prescrição do medicamento é feita, mas mediante um conhecimento, né? Um profissional habilitado para fazer esse trabalho. Isso, e o mais importante, principalmente em pediatria, a orientação de que até aqui é normal, não é tão grave e eu posso ter uma segurança. A partir daí, eu não posso tratar em casa, porque com criança, a criança e o idoso, ela desidrata mais rápido, ela tem uma dose mais baixa que ela pode se intoxicar, ela vai ter alergia mais facilmente, ela vai ter interação medicamentosa mais facilmente. Então, a criança e o idoso também, que eu já estou puxando, porque o idoso, mais idoso, ele é muito similar à criança nesse aspecto, precisa de muito cuidado, tá? Imagina um bebezinho, eu errar 2, 3 gotas. É muito para esse bebezinho 2, 3 gotas. Para uma criança de 8 anos, de 7, pode não ser, mas para um bebê é. Então, o farmacêutico ele vai poder orientar, dizer a dose certinha, dizer, olha, se em 24 horas não sumir essa febre, a depender das outras coisas que a criança está sentindo, se ela tomou vacina, se ela não tomou, procure um médico. Às vezes, por exemplo, como é agora na situação do Covid, as farmácias até orientam, o farmacêutico ele sabe até orientar quais são os serviços de saúde que ele procura para atendimento de Covid, quais são os sinais e sintomas mais frequentes. Então, ele já pode fazer essa identificação e orientar a pessoa. E, na verdade, só ressaltando essa importância de o consumidor procurar na farmácia a figura, não é, do profissional habilitado, farmacêutico, para orientá-lo na prescrição de um medicamento. Não só nesse período da pandemia, mas criar esse hábito porque é a tendência correta de se fazer. E outra, obriga aos estabelecimentos, né, as farmácias, a contratarem o profissional para dispor ali para a população. Sim, é um direito, na verdade é um direito das pessoas, né? Aquele medicamento ele está ali, mas ele não é uma balinha,
E, aliás, até uma balinha faz mal se usar em excesso, né? Mas nenhum medicamento ele é livre de efeitos colaterais. Eu estou dizendo isso para todo mundo ter medo de medicamento? Não. Eu estou dizendo isso para todo mundo ter cuidado com o medicamento. Um medicamento, principalmente numa casa que se tem criança, ele não pode ser guardado em qualquer canto. Os medicamentos para pediatria, eles são coloridos e são saborosos. Sabe aquela gominha de vitamina C? É uma gominha. Imagina, é uma gominha. Se uma criança abre, ela não tem a mínima noção de que vitamina C em excesso prejudica os rins. Imagina ele comer um saco de gominha de vitamina C. Além do que, o farmacêutico ele pode orientar como é que eu vou guardar esse medicamento, que é feito produto de limpeza. Vai ter que estar guardado em casa para que a criança não tenha acesso. E não pode dizer à criança que é gostosinho, que é bonzinho. Medicamento é medicamento, não é balinha. Pois é, porque aí ela vai gostar do medicamento. Pois é, às vezes para convencer a criança a tomar a medicação, os pais ressaltam que o sabor é gostoso, é docinho, e isso não sabem eles que pode ser um estímulo à curiosidade da criança, tendo o remédio no seu acesso, no seu alcance, de tomá-lo e ter aí uma dose excessiva, causando transtornos para a saúde, não é? No caso das crianças, as internações por intoxicação em criança... São comuns? O Brasil são comuns, e aí a primeira causa é produto de limpeza. Sabe esses detergentes que em garrafa PET, clandestinos, que são coloridos e cheirosos, rosa, azul? Primeiro lugar de intoxicação. Segundo lugar é medicamento. Pois é. Professora, em relação aos medicamentos classificados como genéricos, similares, as pessoas em geral questionam a validade dessa medicação. Tivemos um probleminha agora na nossa transmissão. Aguardar só um minutinho. Eu acho que caiu mesmo o sinal da professora Sabrina Neves. Nós vamos chamar agora o nosso intervalo e vamos tentar restabelecer essa conexão. Até já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. Bem, estamos de volta com Frente a Frente. Restabelecida a nossa conexão com a professora Sabrina Neves. Professora, eu falava, antes do sinal cair, sobre a questão da apresentação da medicação. Se pode ser genérico ou similar, ou seja, e as pessoas têm questionamentos a fazer sobre a qualidade da medicação quando ela passa a ser genérica ou não. Como, na condição profissional, a senhora avalia as medicações no Brasil nessa forma apresentada? Bom, vamos lá. Os medicamentos no Brasil, eles têm os industrializados, né? Aqui eu não estou falando de medicamento manipulado. Os medicamentos industrializados, eles são basicamente de 3 tipos. Os medicamentos de referência, ou chamados éticos, são os medicamentos daquela empresa antiga, geralmente uma empresa multinacional, que pesquisou o medicamento e que teve a patente desse medicamento, lá no passado.
A patente é a proteção comercial. Ela demora 10, 15, 20 anos. Quando ela cai, qualquer laboratório pode fabricar o medicamento. E aí vem o genérico. Acontece que o medicamento genérico, ele tem o mesmo ativo do medicamento de referência. Mesmo princípio ativo. Mesmo princípio ativo. Só como é que ele vai provar que ele faz o mesmo efeito? Porque o processo de fabricação pode alterar alguma coisa, né, desse medicamento. Ele obrigatoriamente faz um teste. Esse teste se chama um teste de bioequivalência. É feito em humanos esse teste. Que, para ser assim mais didática, eu testo o medicamento original de referência, vejo como é que aquele medicamento se comportou no corpo e testo o genérico. Se eles dois se comportarem na mesma forma, formar uma curva que é igual, esse genérico ele recebe a licença ou o registro dele. Então, em teoria, todos os medicamentos genéricos passaram por esse teste. Antigamente, até 2014, os similares não passavam desse teste. De 2014 para cá, todos os medicamentos similares, quando vão renovar seu registro, e um registro de medicamentos é renovado a cada 5 anos, eles passam também por esse teste. Então, independente se genérico ou similar, eles passam por esse teste. Tá? A grande diferença que tem pode ser no corante, que é utilizado para o comprimido, na essência, que é utilizado pelo xarope, que são adjuvantes, que são outras coisas que não o princípio ativo em si. Tá? O princípio ativo, que é o que faz o medicamento funcionar, é o mesmo na mesma dose. Agora tem um porém, existem laboratórios e laboratórios, tanto laboratórios de genérico, quanto de similar, quanto de referência. Às vezes, um laboratório ele não está bem das pernas, ele está falindo, ou ele não é um bom laboratório. E, apesar de fazer esses testes, ele tem lotes que saíram com defeito. Acontece. Mas aí não tem a ver com ser genérico ou ser similar. Tem a ver com a empresa que está fabricando. A Anvisa, que é quem concede o registro no Brasil, ela tem um site dela, e geralmente farmacêuticos têm cadastro no site da Anvisa para receber isso. Todo dia, os lotes que são retirados no mercado por algum defeito. E a farmácia, se ela é séria, se ela tem farmacêutico, se ela trabalha direitinho, ela recolhe esses lotes. Ela não deixa na prateleira. É muito comum essa retirada, essa determinação de retirada, todos os dias. Pois é, e o consumidor... Porque o Brasil é enorme, são muitas empresas fabricando. Então, todos os dias saem lotes com alguma recomendação de retirar do mercado. É uma coisa mais ou menos corriqueira. Então, diante dessa realidade, é mais seguro ter a medicação original, não é? Não, porque a original também pode ser retirada do mercado. É isso que eu estou dizendo. Pode ser um lote que sai com defeito. Qualquer fabricante. Por isso, existe um sistema de vigilância no Brasil que funciona. E o sistema de vigilância no Brasil, como é que está andando com a gente sabe que o Ministério da Saúde, desde antes da pandemia, sofre com essa desestabilização que começa com a representação do ministro da Saúde, que não tem ligação direta à formação à saúde. Então, e a gente acompanhou o que aconteceu durante ainda acontece durante a pandemia. Como acreditar, digamos assim, a Anvisa nesse processo na atualidade? Então, independente de ministro da Saúde e de questões políticas, o Ministério da Saúde tem uma equipe de profissionais de carreira, que eu, inclusive, conheço alguns, muito competentes, e que, tanto da área de epidemiologia, quanto da área de clínica, de farmácia, que conseguem fazer essas análises. Você pode observar, por exemplo, que o Ministério da Saúde, nenhum manual ele recomendou nada. Apesar do ministro ir a público, o presidente ir a público defender tal medicamento, os manuais técnicos não recomendam efetivamente, porque quem escreve os manuais são os técnicos. E aí esses técnicos, e foi exatamente o descompasso que deu com a queda do primeiro-ministro. Porque os técnicos, existe uma coisa chamada medicina baseada em evidência.
A medicina não é uma coisa só de médico, é de cuidado e de tratar de forma geral. Para que isso vire um protocolo clínico, eu tenho que ter uma evidência consistente. E a gente não tem ainda evidência consistente. Quando eu não tenho evidência, o poder deletério ou o poder de fazer mal, ele é muito maior do que o poder de fazer bem. Por isso que a gente não adota. É melhor não fazer do que fazer uma coisa errada. O prejuízo é muito maior. E a Anvisa, ela tem um presidente que é indicado e ele tem estabilidade no cargo. Então, ela é independente do executivo. Ele tem autonomia, no caso. Ele tem autonomia. O mandato do presidente e diretor da Anvisa não casa com o mandato do presidente da República. Já para evitar essas isso já é para evitar, porque é uma área que é muito interesse comercial. Imagina, ele libera os medicamentos que vão entrar no Brasil. Pois é, o que chama a atenção é que em nenhum momento, por exemplo, eu não lembro de ter essa exposição, não é, do líder da nação, do presidente da República, fazer a defesa intransigente de uma medicação que não tinha o aval da academia, da medicina, né, da ciência. Então, isso é algo que deixa a população, sobretudo a população periférica, em dúvida sobre outros procedimentos que não se restringe apenas à medicação para se proteger da doença, não é? Sim, causa confusão, é pior, porque as pessoas, elas se acham protegidas porque tomaram um medicamento. Entre Aconteceu aspas, né? isso com... elas se acham protegidas, então elas têm, sei lá, tiveram um sintoma de gripe e foram na farmácia e compraram ivermectina, né? Que saiu. E aí, porque ela tomou aquele medicamento, ela acha que ela não adoecerá. E a gente viu e vê, a gente que é da área de saúde, que acompanha alunos de mestrado, eu tenho estudantes trabalhando em UTI, em hospital. Eu sou profissional de saúde, trabalhando em um serviço há muito tempo, a gente acompanha tantos casos de pessoas que utilizaram medicamento e evoluíram mal e evoluíram bem. Por quê? Porque o COVID é causado por um vírus. E qual é a principal característica do vírus? Ele tem um ciclo. Se a pessoa não tomar nada e não agravar, ela vai ficar boa. Se a pessoa tomar mel com própolis, ela vai ficar boa. Se ela tomar Coca-Cola, ela vai ficar boa. Se ela tomar hidroxicloroquina, ela vai ficar boa se o organismo dela não responder de forma adequada e ela não ficar grave. Se ela agravar, independente, se ela tiver síndrome respiratória, independente do que ela tomou antes, ela vai precisar de suporte que não é antiviral, é suporte de UTI para respirar. Então, não tem sentido dizer pessoas curadas, porque com virose só tem duas opções, ou eu fico curado ou eu morro, independente do que eu tomo. A não ser que eu tenha um antiviral ou uma vacina para aquela doença. Aí eu vou falar de cura. É o que nós aguardamos, não é? Pois é. Que é o que a gente não tem ainda, exatamente. Então os cuidados devem ser redobrados. Isso, e essa história de dizer vidas salvas não tem sentido, porque quem não morreu, curou, não tem outra opção. Ninguém fica doente crônico de Covid, nem de virose nenhuma, fora o HIV. Que é uma roleta russa, ninguém sabe como o vírus virá com a sua carga viral e ninguém sabe como está o seu organismo, a sua imunidade para enfrentar esse inimigo invisível, né? Isso. A gente tem vários casos de pessoas jovens que agravaram, pessoas idosas que se curaram. Quando a gente fala de população de risco, que é uma coisa importante de ser dita, não é risco, é probabilidade. Quando eu falo de risco, eu não estou dizendo que porque a pessoa é jovem e atleta, ela não vai adoecer e ficar grave. Eu estou dizendo que ela tem menos risco. Quando eu estou dizendo que o idoso tem mais risco, eu não estou dizendo que todo idoso que pegar vai morrer. Eu só estou dizendo que ele tem mais risco. E as pessoas se apegam a esse nome risco. Eu não sou do grupo de risco. Criança não é do grupo de risco, ela só transmite. E acha que tudo bem. Não, risco é probabilidade. A probabilidade, mesmo que pequena, ela existe. Então, já tem muitas a gente crianças, não vai brincar né? de roleta russa com a saúde. Oi? E nessa fase,
já tem muitas crianças adoecendo, não é? Já se observa isso. Isso. E os sinais e os sintomas das crianças, eles variam um pouco dos sinais e sintomas dos adultos. Por exemplo, quanto menor a criança, mais comum é ela ter também sintomas gastrointestinais. Como a gente não conhece ainda a história natural da COVID, ou seja, como é que ela funciona no organismo, a todo momento, sintomas novos vão surgindo. Sintomas cardiovasculares, sistemas respiratórios, no trato intestinal. Neurológicos. Então, neurológicos. É uma caixinha de surpresas, então a gente não pode pagar para ver. Claro. Essa é, assim, minha opinião profissional, minha opinião como mãe. Eu não quero pagar para ver como é que vai ser o curso clínico da doença na minha filha, porque o risco é um risco. Exatamente. Professora, voltando à questão dos medicamentos, nós falamos sobre genéricos similares, né, originais, e a relação desses remédios, dessas apresentações, com os manipulados. O que dizer? Então, o medicamento manipulado, ele é um medicamento que ele tem um objetivo muito específico. Ele é um medicamento que ele é indicado e ele é necessário para pacientes com condições clínicas específicos de idade, peso e dose. Então, você pode observar que o medicamento industrializado ele tem dose padrão, sei lá, 15 miligramas. Uhum. E aí, o médico, para aquele paciente, naquela condição clínica específica, ele decide que clinicamente aquele paciente precisa de 27,5 miligramas. Daí vem o manipulado. Ele, historicamente, ele nasce justamente para dar conta. Então, ajuste de dose para bebezinho de recém-nascido, em UTI. Hospitais, por exemplo, eles têm setores de manipulação para fazer esse ajuste de dose na farmácia hospitalar. Então, os medicamentos manipulados, eles servem principalmente para essas condições mais específicas ou para formulações que não existem na indústria, ou para mistura de medicamentos que não existem na indústria, sendo de forma mais simples. O padrão de qualidade do medicamento manipulado, ele não é definido no registro, porque não tem lote. Cada medicamento é para uma pessoa em específico. Então, onde é que eu vou definir o padrão de qualidade? No processo. Então, ele tem a boa prática de manipulação na farmácia. Então, o processo, a origem da matéria-prima, o processo de fabricação é que é fiscalizado. E aí é aí que eu vou garantir a qualidade do manipulado. Pois é. E essa fiscalização sobre a manipulação desses medicamentos, ela é efetiva, professora, no Brasil? Olha, o Brasil, de forma geral, ele se organiza assim na fiscalização de medicamentos. Eu tenho uma agência que regula o mercado, que faz a legislação. Eu tenho alguns estados que têm agências de vigilância locais e em cada município eu tenho uma vigilância sanitária. Essa vigilância sanitária, ela obrigatoriamente vai na farmácia para ir na indústria, ir na distribuidora, para registro, ou para registro não, desculpa, para emitir o certificado de funcionamento, o laudo lá, anualmente, a licença, me fugiu a palavra, a licença de funcionamento, mas ela também faz busca ativa e atende a denúncias. Então, pelo menos, no mínimo, uma vez por ano, isso é feito, mas a legislação amarra muito. Então, farmácia de manipulação, por exemplo, ele tem que ter todo o equipamento dele calibrado pelo Inmetro, de tantos em tantos meses, e ele tem que guardar essas calibrações. Ele tem que guardar o laudo da amostra da matéria-prima, ele tem que ter um setor de controle de qualidade. Então, isso tudo são estratégias para garantir a qualidade. A legislação brasileira por incrível que pareça, a gente sempre desvaloriza o nosso país, mas é uma das mais exigentes e modernas em relação a isso, tá? E aí a vigilância sanitária local fiscaliza. Eu não sei de forma efetiva como está o funcionamento
da vigilância local nesse período de pandemia em Maceió, em Alagoas, mas eu já trabalhei na vigilância sanitária em Recife, eu sou de lá. 8 anos antes de virar professora da UFAL, e a gente trabalhava muito. Pois é. Professora, eu agradeço, melhor dizendo, a sua participação. Infelizmente, chegamos ao final do programa. Algumas considerações? Bom, eu agradeço também a oportunidade. A gente acabou falando mais do que... Isso é muito bom, do que eu vim falar, porque eu acho que esclarece. Eu acho que considerações finais acho que a principal, medicamento não é brinquedo para criança, medicamento não é balinha, medicamento é coisa séria. Então, ao administrar o medicamento, cuidado com dose, cuidado com a quantidade de vezes que administra. Se tem a possibilidade de ligar para o médico, quem tem plano de saúde que tem médico, ou se tem a possibilidade de pedir a orientação do farmacêutico, peça, tá? Não vai só por hábito, principalmente para crianças pequenas, para evitar problemas maiores. Acho que é isso. Só ter o cuidado. Não precisa ter medo, mas também precisa ter muito cuidado. É isso aí. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo Frente a Frente.